Vamos falar de Lei Maria da Penha, que completou nessa semana 18 anos, quase 2 décadas, e que homenageia a biofarmacêutica que sofreu 2 tentativas de homicídio pelo marido, 1983, que foi a data em que essa lei foi instituída. A regra prevê a adoção de medidas protetivas de urgência para romper o ciclo de violência contra a mulher e impedir que o agressor cometa novas formas de violência doméstica, seja ela violência física, moral, psicológica, sexual ou até patrimonial. Apesar dos avanços e conquistas que a lei trouxe, os números de violência contra a mulher têm aumentado. Dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que os casos de homicídio e feminicídio, agressões, ameaças, perseguição, violência e estupro aumentaram no ano passado em relação ao ano anterior, em relação a 2022. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pediu desculpas e reconheceu a demora e as falhas da justiça brasileira na análise de casos contra mulheres. E eu vou passar agora para a Priscila, porque, Priscila, me empresta seu rascunho. Me empresta. A hora que a pauta surgiu, não vai dar para vocês mostrarem. Ela só virou esse papelzinho para mim com um coraçãozinho. Por favor, quero muito falar sobre isso. Não, Então vamos lá. Exponda a coleguinha. Que ela é professora de processo penal. Exatamente. A mais apropriada para falar sobre isso. Barroso pode ter exagerado na forma de se manifestar, mas no fim das contas o problema é esse, Priscila. Temos uma boa legislação, mas que enfrenta dificuldades na implementação. Falta políticas públicas. Antes de eu falar sobre isso, só para explicar, sou doutora e mestre na Lei Maria da Penha, sou entusiasta da norma. No meu doutorado, eu estudei sobre como ela foi confeccionada. Então, é por isso, não é que eu gosto, porque parece, né, o pessoal está falando... Você gosta do tema. Sim, eu amei, meu coração, porque é uma das melhores legislações do mundo, Lívia. Só que o que acontece? Não adianta eu colocar, claro, é um referencial da gente colocar óbices, porque quando envolve violência doméstica, eu não tenho negócio. Nós estamos falando de dignidade da pessoa humana, da mulher, a Constituição, nossa Constituição, signatária dos direitos humanos que é, lá no artigo 226, ela protege a mulher em relações domésticas. É bom a gente falar para a nossa audiência, para explicar sobre as medidas cautelares, porque as pessoas pensam assim, não vale de nada, já que há alto aí, né, índice de crime. Imaginemos nós se ela não existisse. Então, ela é, sim, uma ótima legislação, lembrando que foi uma punição ao Brasil. Tá? O Brasil foi punido em razão de demorar para punir o agressor da Maria da Penha, Fernandes. Então, claro que ela vem desdobrada disso, ele pediu desculpas. A gente vai ter falha na justiça, independente de qualquer coisa. Mas é importante a gente entender que o Estado, ainda que sejam relações situacionais, a violência doméstica contra a mulher, ela é uma violência situacional. Eu digo isso porque as pessoas falam assim, mas por que a mulher não vai... Eu ouço muito isso. Por que não vai construir muro? Não é essa força que, quando a gente fala de igualdade, não é? É uma equidade, a norma vem para colocar o desigual dentro dessa igualdade, dentro das relações domésticas. Não é questão de força, não é questão de construir, Outro dia me falaram isso, por que não vai lá ser pedreiro? Não é força física que a legislação busca. Ela busca porque os maiores índices de violência acontecem dentro dessas relações. E é importante a gente dizer... aqui para a nossa audiência, que as relações não são só de afeto. Nós temos relações de coabitação, que também é protegido. Por exemplo, uma empregada que presta serviços domésticos e ela esteja, de alguma forma, vítima dessa violência, essa norma também se estende a ela. É claro que nas relações afetivas há um maior índice de estatística com essas violências. Porém, aqui eu quero fazer um parêntese, que quando a gente fala de medidas cautelares, muitas mulheres, elas estão no ciclo dessa violência por N fatores, e aqui nem a gente ficaria a tarde inteira discutindo, mas elas não sabem, por exemplo, que a violência pode ser, como você disse há pouco, moral, psicológica, patrimonial. Então, é bom, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre ela, é muito mais uma questão de educação, da mulher saber que quando, por exemplo, alguém fala para ela não ir com uma determinada roupa, ou quando breca dela mexer numa rede social, Lívia, isso também é uma forma de violência que está colocada lá nos artigos 5º e 7º da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Eu digo isso porque teve uma época que eu até conversava com meu irmão, ele é médico, né? E ele atendeu uma ocorrência, a mulher tinha
chegado até o hospital sangrando, ela estava com vergonha de falar que havia tomado um murro. Então, as mulheres, elas têm vergonha. Por quê? Porque elas acham que elas são culpadas, elas não procuram, né, de alguma forma, o hospital. Por quê? Porque só acha quando a agressão, quando a violência é aparente. Então, nós temos mulheres que, direto eu atendo isso, né? Mulheres que o marido bloqueia o cartão. Outro dia eu atendi que ela trocou nudes, né? Enfim, trocou fotos íntimas com uma pessoa, a pessoa conhecia o marido, ele foi lá, colocou fogo na casa, queimou toda a roupa, quebrou o celular, quebrou o cartão. E aqui eu não estou dizendo que tem que fazer isto ou aquilo. O que acontece com a Maria da Penha é que ela vem para trazer essa equidade dentro dessas relações, porque a mulher, sim, dentro dessas relações, ela está em desnível com o agressor. Então, por isso que ela é relevante, sim, mas, só para finalizar, a gente tem que ter políticas públicas. Porque se ela não sabe quem ela procura, ela não sabe onde ela vai. Outro dia me ligaram e falaram, onde eu procuro? Eu tô aqui no meio da rua, a DDM tá fechada, sendo que a gente já sabe que a DDM tem que estar aberta 24 horas. Então, a mulher não tem para onde procurar. Então, muitas vezes, ela cala e o ciclo da violência se estende. Eu vou, né, passar a palavra para os meus colegas, porque senão eu fico falando disso, eu fiquei 4 horas falando. Conteúdo tem, né? Muito. Nossa, foi muito bom te ouvir, mas, Ana, quero... Não, eu queria complementar. Minha amiga Priscila, ela é a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, eu não tenho dúvidas. Mas eu acho que tem um aspecto prático que é muito importante. Acho que ela trouxe a questão teórica da lei, de como ela foi formulada, de como ela é um avanço importante. Eu acho que é impossível alguém discordar disso. Mas o que temos visto na prática, e talvez esse seja o motivo do pedido de desculpas do ministro Barroso, são falhas na aplicação e na execução daquilo que se espera para essa lei. Então, por exemplo, quando a gente vê a sinalização de que os crimes aumentaram de 2022 para 2023, e vejam, não me entendam mal, é algo muito ruim, mas eu acho que pode ter um aspecto positivo de uma maior quantidade de denúncias, porque a gente sabe que os crimes que são relacionados à Lei Maria da Penha normalmente não são denunciados, por toda essa questão do medo e pela questão da falta de acolhimento. E quando a gente fala de políticas públicas, e eu sei que é chover no molhado, mas é muito importante a gente dizer isso, a DDM, que para quem não sabe é a Delegacia da Mulher, ela tem que estar aberta. Porque essas agressões costumam acontecer à noite, depois que a pessoa chegou em casa do trabalho, não é na hora útil. Você tem que entrar na Delegacia da Mulher e você tem que ser amparada. Nunca se esquecer de que você é a vítima. Porque, assim, até acho que podem ter pessoas que se utilizam indevidamente dos direitos que a Lei Maria da Penha traz. Eu acho que nada é perfeito, infelizmente. Mas a premissa daquele que acolhe tem que ser a de que a pessoa está falando a verdade. A premissa daquele que está lá para receber uma pessoa que está alegando que foi violada, que foi ameaçada, que sofreu uma agressão, é de que ela está falando a verdade. E muitas histórias que a gente escuta são de pessoas que chegam para fazer uma denúncia e escutam coisas como que a Priscila colocou de nossa, mas você estava com essa roupa? Mas por que você estava trocando foto com outro homem? Isso não tem que ser discutido. Isto não é relevante. Então, a gente precisa passar por treinamentos das pessoas que fazem esse acolhimento dessas mulheres. E a etapa seguinte é fazer com que essa denúncia gere a punição adequada. E não aquilo que a gente costuma ver de a denúncia foi arquivada. Esclareçam para as mulheres que elas têm que tomar certas condutas depois que a medida protetiva é concedida. Então, assim, existe... E mais uma vez a gente volta para quê? Para a questão da educação. Porque além da lei existir, a mulher precisa saber que ela existe, saber como ela funciona e ser amparada por quem vai auxiliá-la num momento de tamanha insegurança que ela está passando naquele momento. Desafio, Luana, 20 segundos. 20 segundos. O único ponto que eu queria trazer tem uma complexidade grande quando a gente fala da prática e da ausência das políticas públicas, mas tem algo para a gente sair daqui com o coração um pouco mais quentinho de tantos desafios que a gente falou aqui, problemas, que é quando mulheres participam da política, reduz drasticamente o índice de violência doméstica em qualquer lugar onde essa mulher está atuando. Então, em 20 segundos, mulheres na política, para mim, tem que estar
junto a discussão da participação feminina na política com a discussão do problema que a gente tem de violência doméstica. E reduz também os índices de corrupção, hein? Mulheres no comando reduzem os índices de corrupção. Não poderíamos ter terminado este programa. Mulheres no comando. Mulheres melhor. Exato. Agora, gente, 4 horas em ponto. Vou ficando por aqui. As meninas também sempre agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Mas preciso passar para o Evandro Cini, porque é hora do 3 em 1. Boa tarde, Evandro. Valeu, Lívia. Uma ótima tarde para vocês aí do Linha de Frente. Um grande abraço a todas. E você